Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje a live é aqui no Instagram, né? O podcast com o grande mestre da guitarra country, Flávio Gutoc. Tentei colocar uma iluminação para ver se melhora aqui. E teremos mais podcasts. Semana que vem nós temos Jorge Ramude e ó, o Flávio Gutoc já entrou aí. Eu vou fazer o convite para ele. E depois vamos ter Sérgio Haas e Paulo Catarino, né? Todas as quinta-feiras, no caso, coincidiu de ser na quinta-feira, tá bom? Convidar aqui o mestre Flávio Gutoc para a gente estar conversando. E é isso aí, esperar o mestre entrar, né? Fiz um convite para ele, tá entrando aí. E aí, mestre, tudo bem? Bom, meu querido, como tá? Legal, tudo ótimo. Esse estúdio é seu? Isso, é mesmo. Ah, que eu vi um vídeo seu que você estava nesse estúdio aí. Falei, que legal. O estúdio é meu. Eu faço produção aqui, faço um monte de coisa. Puta, paraíso, né? Que legal. É bom demais. Né? Fazer o que a gente gosta, né? Eu falo para todo mundo assim, é a coisa que eu mais sou grato na vida é acordar todo dia e poder fazer o que eu gosto, que é tocar um instrumento. Pois é, e ainda os caras pagam pra gente fazer isso, né? Olha que legal. Os caras pagam pra gente se divertir, mano. Verdade. A gente se divertir demais, é isso aí. Se todo mundo trabalhasse na profissão que ama, o mundo seria outro, né, cara? Com certeza, mestre. Ô, mestre, obrigado mesmo por ter aceitado, primeira coisa, aceitado o convite, né? E estou muito feliz, muito feliz mesmo. E a pergunta que eu começo sempre, né? A pergunta, se você viu os outros, você vai ver. Como que foi o seu encontro, assim, que você decidiu, mas antes disso, assim, como é que foi a sua vivência musical na sua infância? O que fez você falar assim, nossa, eu quero tocar esse instrumento, ou se você toca outros também, qual foi o primeiro? Não é? Na verdade, essa relação com a música, né? Porque o instrumento vem depois, né? A gente começa uma relação com a música primeiro, né? Ninguém, eu vou tocar guitarra ou vou tocar qualquer instrumento antes de apreciar muito, né? De curtir muito música, né? Então, assim, cara, eu lembro, cara, que eu tinha, assim, tipo, 7, 8 anos, 9, e eu assistia a sessão da tarde, cara, e tinha aqueles filmes do Elvis, sabe? E, pô, eu achava demais, até hoje acho demais, eu sou fã do cara, né? E aí é o seguinte, então, aí quando foi em 74, mais ou menos, eu, criança ainda, aí eu ouvi Suzy 4, mano, que era pesado pra cacete pra época, sabe? Então essa foi um outro impacto, assim, porque eu ouvia rock dos anos 50, rock dos anos 60, devido a esse lance da sessão da tarde, eu comecei a ir para as lojas de discos e comprar aqueles discos de rock and roll de coletânea. Então eu conheci Chuck Berry, Little Richard, né? Uma infinidade de rockers, né? Assim, que legal. E ali eu montei uma enciclopédia, cara, assim, de criança. Impressionante isso. Assim, foi sozinho, não foi por influência de ninguém. Assim, alguém me influenciou a ouvir rock and roll. Não, cara. Bicho, a primeira vez que eu ouvi, eu pirei e aí comecei a ir atrás mesmo, sabe? Quantos anos, assim, mais ou menos, nessa fase? Meu, 9. 8, Olha 9. Que legal. Tem um grande guitarrista aí, que deve ser seu amigo também, o Guto Vig. Pô, parceiro, né? A gente tem um duo de guitarra, né? Sério? Ele tá aí? Ele falou, tá aí, ele falou, só mau elemento, ele falou. Inclusive, assim, já fica o meu convite para ele fazer. Tem que fazer com ele, cara. O Guto é um fenômeno, cara. Ele é um cara, assim, um professor pardal, cara. Assim, ele é o cara mais fução que eu conheci na minha história. De tudo que você possa imaginar, cara. O cara tira som até de sei lá do que, bicho, de guitarra que não é elétrica virar elétrica. O cara é fogo, meu. Ele tem um trabalho de pesquisa maravilhoso. E ele toca, e além de guitarra, ele toca outros instrumentos. Isso é bem interessante, assim, pedal steel, que ele
Então ele acopla, né, uma coisa na outra, assim, eu acho interessante. Você tem que levar ele aí, cara. Ele tem muita coisa para falar, para acrescentar. Olha. Então, assim, vou conversar com ele. Depois, se tiver o contato dele, você me passa, porque eu acho que eu não tenho no. Mas aí a gente conversa. Você estava falando que com 9 anos, né, 9 anos de idade, você começou. Isso. Mas você já tocava? Ou ainda não, tocava nada. Eu só apreciava muito, cara. Assim, eu curtia. E aí é o seguinte, é gozado, né, cara? Porque aí eu fui ficando adolescente e comecei naquela época tinha uns bailes de rock and roll, assim, tinha uns. E, cara, eu comecei a ficar 14, 15 anos, assim, e eu queria continuar participando dessa história. E eu via que meus amigos, cara, que iam ficando mais velhos, eles iam para fora disso, cara, iam trabalhar com outra coisa. Eu falava, porra, bicho, isso aqui é muito bom, cara, eu preciso trabalhar com isso, né? É isso que eu gosto, né, cara? E aí foi onde começou, cara, que eu comecei a me interessar em tocar, né? Tenho um tio que tocou na Jovem Guarda. E, cara, quando ele ficou sabendo dessa minha vontade, ele foi atrás do guitarra, porque ele era baixista, né? Ele foi atrás do guitarrista que tocava na banda com ele na época da Jovem Guarda, né, bicho? E aí o cara aposentado há muitos anos, isso aqui, ele fez a cabeça do cara e comprou a guitarra do cara e me deu de presente. Então, ali começou tudo, cara. Ali começou tudo. Assim, ele me deu uma guitarra. O problema é que naquela época era bem diferente, né? A gente não tinha muito recurso. A gente tinha, bicho, ou você estudava jazz, né, que é legal pra caramba, mas, pô, para um moleque que estava ouvindo rock and roll, puta, tocar jazz assim, não era isso que eu queria, né? Não é entregando a sua idade, mas foi em que época? Só para o pessoal ter uma ideia. Não tem problema. Isso foi em 78, 79. Já esse tempo aí eu tinha 4 anos de idade. Pois é, eu já tinha 16, 17 anos. 16 anos. Tem o R. Luthieria, não sei se você conhece. R. Luthieria. O Ronaldo. Ele perguntou... Ronaldo foi aluno meu, cara. Ele é um grande guitarrista. Grande guitarrista. Ele toca muita guitarra, assim, ele tem uns cursos de guitarra e ele também é luthier. Ele trabalha com Ele está perguntando para você quando foi a primeira vez, o que aconteceu a primeira vez que você ouviu Eruption? Não foi, bicho, é inacreditável. Ó, eu fui no show aqui no Brasil do Van Halen, né? E, cara, não eu. As pessoas que estavam lá no Ibirapuera, as pessoas saíram assim meio abobadas, cara. Porque ninguém tinha visto alguém tocar guitarra daquela forma. Assim, então, assim, o cara, quando ele chegou aqui, bicho, e ele fez aquele show, foi assim, uma coisa assim, foi uma porrada na cara de todo mundo, e assim, tipo assim, bicho, rock and roll é isso aí, cara. Isso é uma técnica que ninguém quase aplicava na época, né? Não, e não é só a técnica, bicho, a performance do cara era incrível. Meu, o cara é um guitarrista completo, guerreiro, pra mim, né? Eu sei, cara, que as pessoas botam o Jimi Hendrix como... Pra mim, né? Pra minha geração, o Eddie Van Halen foi o Hendrix, cara. Foi o cara que... Nós tínhamos grandes guitarristas, como temos até hoje, né? Na década de 70, tinha o Pace, o Ritchie Blackmore, que são estilos, o que era legal, assim, cada um tocava de um jeito, né? Então era fácil de identificar, as pessoas tinham uma grande personalidade, né? Mas quando apareceu o Eddie Van Halen, cara, ele deu um chute na porta, velho. Deu um chute na porta e falou, bicho, agora é assim. De agora em diante, a guitarra é assim, velho. E não tem o que fazer, bicho. O cara era a fogo, bicho. Esse cara, meu... E assim, o show, cara... Então eu saí de lá meio abobado no show, sabe? A moleque, cara, 16 anos, saí de lá meio tonto, sabe? Você falou, aí esse comércio... Foi aí que acho que despertou que a gente tinha que, na verdade, tinha que estudar, meu. Que não adiantava você ficar só tocar por diversão. Tinha que estudar, meu. Senão não tinha história. E, bicho, daquela época saíram grandes guitarristas, né, no Brasil, né? No mundo também, mas no Brasil, principalmente, a gente deu um salto, né? Você tem guitarristas, amigos, assim, da época, né? E, pô, eu sou fã, né? Os caras, você pega
Não vou nem começar a falar nomes, porque senão vai ficar faltando gente, né? Porque é muita gente boa, né, aqui no Brasil tocando guitarra. Ah, tem sim. O Ed Van Halen também tinha não. Tinha, né? Porque ele morreu. Tinha um swing fora de série também, né? O cara tinha um swing, tinha. O cara era assim, ele tinha um lance de blues, né? No fraseado. Tinha um lance de. O cara, um guitarrista muito completo, o timbre, cara, era tudo muito certo. A pegada, o cara. Eu acho que assim, pra mim, tem 3 guitarristas que fizeram parte. Eu gosto de milhares de guitarristas, assim, mas nos meus estudos, assim, são 3 guitarristas, cara. Para mim foi o B.B. King, o Van Halen e o Robert Plant. Esses 3 caras foram os caras que fizeram. A minha formação musical está em cima disso. O Ed Van Halen, cara, eu acho que assim, o que para mim foi importante é o seguinte: é o lance de contar história tocando, sabe? Ele é um cara que ele conseguiu. Cara, ele fazia solos que não eram longos, né? Só que tinha uma história. Contava uma história. Você ouvia cada nota, né? Ó, quem entrou aí também, o Wanderson Bersani. Grande mestre. Bicho, esse aqui é pé, hein, bicho? Esse esse guitarrista. Vou tomar só também tem cara bom aí, bicho. Não dá pra fazer uma live com eles e eu ficar assistindo aqui, velho. Esses caras aí são bravos, né? O Wanderson também é estudioso. Eu queria até depois pegar o contato dele também e convidar ele também. Mais um. Aproveitar que já está ao vivo aqui. O Wanderson é um puta guitarrista, tem história pra caramba pra contar, né? Tem livros e mais livros. O cara é de respeito, né? Além de ser um grande ser humano. Isso é muito importante. O mais importante é isso, né? A gente ser humano. Você estava falando do seu tio, né, da Jovem Guarda, ele te deu a guitarra, ele te ensinou também a tocar? Assim, alguma coisa? Não. Não, meu tio só deu a guitarra porque, assim, como eu fui um garoto, assim, sem grana, né? Se fosse, assim, para te falar a real, assim, cara, eu acho que se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu era um daqueles caras do blues lá, sabe? Que não... Faltava botar uma corda de qualquer corda para tocar, porque era o que tinha, não tinha grana, não tinha nada. Então, assim, eu fazia, naquela época, cara, para conseguir ter aula de guitarra, eu fazia silkscreen nas camisetas e banda. Olha, que era um processo assim, artesanal. Para você fazer isso, você tinha, era um terror, né? E a gente fazia, eu e um amigo, né? A gente fazia essas camisetas e saía vendendo, cara, para eu conseguir ter um troco para poder pagar uma aula de guitarra. Sério? Não tinha dinheiro. E qual foi o seu primeiro professor dessa época aí, que você falou, vou pagar para ele? O Wanderson Bersani falou que pode chamar que ele vem. Olha, aí sim. O primeiro professor foi o Kim Kell, cara, que é um super amigo. Mas pela minha infelicidade, cara, ele era canhoto. Não é canhoto, né? E, cara, eu tinha que levar a guitarra. E para levar a guitarra, para conseguir pagar a aula, bicho, eu tinha que andar numa distância de uns 6 quilômetros, cara, com a guitarra na mão. Então, mas, cara, eu sugava tudo que eu enchia muito o saco dele, cara. Ele marcava uma aula, tipo, 8 horas da manhã, eu só ia embora, cara, a hora que ele me mandava embora, que me empurrava para fora. Não precisava nem de academia, bicho. Não precisava nem de academia, eu já chegava fitness. Pois bicho. Não, mas era punk, viu, cara? Mas foi legal, cara. Isso, sei lá. Eu penso, cara, que tudo que a gente passa faz parte até da musicalidade da gente, cara. Eu acho que isso depois reflete no som, sabe, cara? Eu sempre penso nisso, sabe? Que, assim, é impossível, cara, você, às vezes, tocar uma coisa verdadeira sem ter passado por aquilo, sabe? Eu acho que isso reflete no som, cara. Não que é melhor nem pior, mas ela indica um caminho, entendeu? O caminho da sua vida, entendeu? É verdade. De como você, sabe? Eu acho que é isso, né? E a respeito de Eruption, a respeito de Eruption, só para concluir lá, cara, Eruption é uma coisa, é aquilo que eu falei, né, cara? É um ser de outro planeta. E vem disso ao vivo, então, pior ainda. Pior ainda. E
quando você vê ao vivo, parece que marca mesmo, fica marcado num disco aqui no HD que você nunca esquece, né? Aquela... Bicho, a lembrança que eu tenho, cara, a lembrança que eu tenho o começo do show, cara, que os caras entravam tocando pra cacete e o David Roth, ele pulava por cima da bateria, assim, dava um salto, assim. Então, aquilo para um garoto que estava embaixo assistindo, meu, que é isso? Esses caras não são desse planeta, entendeu? Mas é isso. Van Halen foi aquelas coisas únicas que aconteceram na Terra, né? Irreverência. Assim, a gente, não que não tem coisas maravilhosas, assim, mas tem coisas que passam um pouco, né? Elas destacam, assim, tem aquelas coisas legais pra caramba e tem aquelas coisas que dão... E aí ele é um caso desse, né, bicho? Não tem nem o que falar. E esse professor, você tinha quantos anos, o primeiro professor seu? Que você andava 6 quilômetros? 16, 17 anos. Ah, que legal. Aí você estudou quanto tempo com ele? Você falou para mim. Puta, acho que eu sou bem ruim, assim, de data, né? Mas eu acho que foi uns 2 anos, cara. Eu acho que foi uns 2 anos que eu estudei com ele. Aí depois estudei com o Michel Perrier, que era nossa, isso aí todo mundo que passa aqui fala que estudou com ele. O Rodrigo Ribeiro também. Cara, que ele veio do IGT, eu acho, se eu não me engano, da Berkeley, sei lá, na época, e ele trouxe um material, né? Dessas coisas do Van Halen que a gente está falando, tudo, né? E ele, porra, ele é o cara que tinha um material e que tinha informação, né? Então, bicho, as pessoas, ele dava muita aula, para você conseguir uma aula com o cara, era meses de espera, né? Aí tive aula com ele e tive aula com o Wesley Lely, que também é um grande guitarrista, assim. Conheço. Eu conheci também, ele lá no Problema. Eu só tive bicho, meus professores realmente, cara, são os caras assim que são muito bons, cara. O Kim Kell, um grande guitarrista de rock blues, assim, tem uma carreira legal pra caramba. O Michel, não tenho mais contato com ele, e o Lely tenho, assim, porque o Lely é um professor, né? Professor em vários cursos, livros lançados. Que legal. O Guto falou assim, mais um ex-aluno do Michel aqui, ó, só marcar. Vamos marcar, Guto, você também. O Guto, o Bando Sobertani, só fera, hein? Se fizer uma live com os ex-alunos do cara, a gente vai ter que vai ter que arrumar uns 10 celulares para botar assim, para ver quantos guitarristas vão ter, cara. Tem muita gente que teve aula com ele. Fica pesado. Hoje mesmo tá pesado com você aqui, viu? Eu tive que colocar um apoio bem forte para o celular não cair, que tá pesada a live hoje. Com você na live. Viu? E, assim, você se interessou pela guitarra country em que época, assim? Em que tempo você falou assim, nossa, agora... Não. Isso foi bem depois, né, cara? Eu toquei em várias bandas, assim, né? Foi muito depois, assim. Eu acho que, sei lá, meu. É assim, cara, a história, pra gente não alongar, porque a história é muito longa, né? Mas, assim, eu não sei com qual o tempo nosso que a gente tem aí para me estender ou contar direito. Como você quer? Geralmente é 1 hora de bate-papo, mas se precisar passar um pouquinho... Não, eu vou falando e você vai perguntando conforme para eu conseguir reduzir, porque senão isso é muito tempo, é mais de 35 anos, né, tocando, então tem muita coisa. Resumir 1 hora é muito pouco tempo. Então, assim, eu vou dando uma passada para conseguir compreender, para chegar na guitarra country, ok? Então, a primeira banda, assim, de rock, assim, que eu entrei, na verdade, era uma banda, o nome é Aeroplano. O nome. Olha que legal. Tem até um compacto, caramba. Eu tinha 17 anos quando entrei nessa banda. E, assim, inclusive, os músicos que tocavam lá eram tudo caras experientes pra caramba. Os caras do Árpia, que depois formaram o Árpia. Tinha... O cantor cantou naquela banda 14 Bis também, chegou a cantar naquela banda. Sabe, não sei se você sabe qual que é. Essa banda é famosa também, 14 Bis é uma banda de vinho. Conheço a banda 14 Bis. Aí depois do Aeroplano, que era uma banda de rock and roll, assim, rock and roll mesmo. Assim, né? Aí depois do Aeroplano, eu tive uma banda com o Maurício Leite. Olha, que legal, Maurício Leite fera com ele. Aí depois, eu tô indo rapidinho pra gente só pra ter um cronograma, né, dessa história. Aí depois com o Maurício, eu entrei no Arca, que era uma banda de heavy metal, né? Olha. Gravei lá, gravei com eles. Foi uma época muito legal, assim, porque a gente tocava
vários Marshalls atrás, aquele puta som alto pra cacete, muito legal. Uns músicos bons, né, cara? Uma banda já super profissional, já tinha... Quando eu entrei no segundo álbum deles, né? O primeiro eles já tinham feito, não era eu. Eu entrei no segundo e gravei o segundo. E ali eu fiquei por 6 anos, cara, tocando. A gente fez diversos shows. Puta, pra mim foi uma honra de ter tocado lá, né? Toquei com diversos músicos, né? Porque trocou vários guitarristas. Porque lá eram 2 guitarras, então trocaram vários guitarristas, né? Trocou o cantor também. E depois do Árpia, eu fui tocar, acredito eu, trabalhar de sideman, com um cara do Menudo. Lembro. Trabalhei lá. Então. E aí eu fiz umas 2 turnês com ele, né? Foi legal pra caramba também, tocar em diversos lugares. E depois dali, eu montei o Lynx, que era uma banda de hard rock, assim, tipo Van Halen mesmo, sabe? A gente gravou dois álbuns, né? Com essa banda. Fiz também uma porrada de show também, né? Aí é o seguinte, acabou a banda, e eu fui procurar trampo de side. Tava sem banda, fui procurar trampo e fui tocar um sertanejo. Eu tocava com o Rick Renner, toquei 6 anos. E nessa época, só para você entender, só para a gente conseguir montar esse link do country. Nessa época, cara, não tinha tempo, cara. Eu chegava segunda-feira de viagem, terça-feira eu viajava até domingo. Era isso. Então, assim, não dava para fazer outra coisa, não tinha o que fazer. Aí que eu falei, porra, cara, eu sempre quis aprender guitarra country, mas nunca tive. Eu falei, pô, não tenho coragem de começar a fazer, entrar nesse sítio, porque não tinha material algum, cara, no Brasil. Existia uma videoaula que era do Álvaro Gonçalves, que eu comprei, óbvio, que um puta guitarrista, sensacional. Mas só tinha isso, não tinha mais nada. Eu cheguei a pegar aquela videoaula em VHS. Na época. É isso aí. Então só tinha isso, cara. No Brasil só tinha essa videoaula, não existia mais nada. Nada. Aí, cara, eu tenho um amigo, cara, que ele, foi na época que começou a entrar os Pro Tools no Brasil, de gravação, né? O software, né? E ele, cara, instalou um negócio no computador dele, um Pro Tools no computador, e falou assim, ô Flávio, porra, a gente tava viajando com o Rick Renner. Ele tocava teclado no Rick Renner, e a gente conversando, ele falou, cara, eu consegui um plugin, cara, que ele consegue baixar a velocidade da música sem mexer com o pitch. Eu falei, não é possível. Naquela época era isso. Hoje, pô, é mole, né? Naquela época não existia isso, né? Aí eu falei, puta, guitarra... Aí eu pensei na hora, eu pensei assim, puta, aí sim, porque a guitarra country tem muita corda solta, e o meu problema para tirar as frases é exatamente isso, é muito rápido, e eu não sei onde que estão as cordas soltas, era muito difícil. Aí o que eu fiz, cara? Eu passei um dia com ele na casa dele, e ele baixando, eu levei uma porrada de música, e ele foi baixando a velocidade, e eu comecei a estudar a guitarra. Aí chegou a guitarra. Então, só que aí, bicho, é uma coisa de destino mesmo, cara. Eu acho meio gozado isso. A gente tocando nos rodeios, não tinha nada a ver com câncer, era música sertaneja. Não tinha nada a ver. Aqui não tá muito aquelas guitarras tudo dobrada. Guitarra dobrada, sabe? Nada a ver, né? Naquela época lá, não tinha nada a ver com câncer. Bom, mas só que é o seguinte. Só que é o seguinte, cara. Nas festas que a gente tocava em festas, só festa grande, né? A maioria dela, 90% era festa para 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Aí o que acontecia, cara? Sempre tinha uma banda country na festa, tocando uns Alan Jackson, Shania Twain, umas coisas de canto americano. Só que, assim, apesar dos músicos serem bons, cara, eles não tinham uma linguagem nenhuma. Assim, eles estavam muito bem. O cantor cantava afinado, os caras do guitarrista bom, só que não tinha a linguagem, cara. Por quê? Não tinha material no Brasil. Aí eu pensei comigo, cara, e se eu estudasse... Eu já estava estudando há um tempo, esse lance que o cara tinha baixado a velocidade dos solos, aí eu estava tirando, montando um repertório, cara, de música e deduzindo, porque era tudo dedução, né? Eu botei na cabeça e falei, cara, quando eu tiver corda solta, eu vou usar os dedos, e quando não, eu vou usar a palheta. Então, como eu falei, não sei se é assim que rola, se a técnica é essa, mas acredito, porque eu colocava e fiquei fazendo umas tríades, e começava a perceber, cara, eu falava, pô, fica mais fácil se eu tocar a corda solta com os dedos. Então né? Você descobriu sozinho isso? Você não viu nenhum método. Eu falei,
Mas não sabia se isso estava certo ou estava errado. Eu falei, bicho, é o que eu acho que deve ser. Aí você acabou deduzindo, né? Uma dedução. Aí o que aconteceu, bicho? Eu montei esse repertório e, nesse meio tempo, é isso que aconteceu. As festas tinham essas bandas, os caras tocando Shania Twain, Alan Jackson, Garth Brooks, essas coisas. Uhum. Eu falei, quer saber, bicho? Vamos fazer uma videoaula. Aí comecei a tirar todos os solos dessa que os caras tocavam na festa. Olha só. Eles tocavam na festa. Fala, pô, esse aqui. E o pessoal conhecia, né, as músicas, né? Eu falei, pô, acho que isso vai ser um espaço que eu achei. Já que eu estou estudando esse negócio, eu vou estudar, vou tentar fazer. Nessa, me apareceu um louco e falou assim, cara, vamos fazer uma videoaula? Eu falei, só se for de canto. Porque é o seguinte, eu já tinha uma carreira no rock, cara. Eu já vinha de uma banda de heavy metal, uma banda de hard rock, já tinha gravado álbuns, as pessoas me conheciam, tocando com Floyd Rose, com Alavanca, entendeu? Bicho, eu dava aula disso, cara. Você ficava dando aula o dia inteiro a respeito de Van Halen, Brad Gillers, essas coisas, né? Aí o cara falou, o cara veio para fazer uma aula de hard rock, assim, antes de rock. Eu falei, não, eu só topo se for para fazer uma aula de country. O cara, country? Eu falei, eu topo se for para fazer uma aula de country. Eu falei, porra, bicho, vamos lá. Aí, cara, o que aconteceu? Naquela época, a tecnologia, bicho, era... Ou você tinha uma puta equipe, que era uma coisa que não dava para ter, ou era um equipamento mambembe, cara. Eram equipamentos ruins. A verdade era ruim. Aí, cara, o cara alocou uns equipamentos, ele tinha uma escola de música, blá, blá, blá. A gente foi gravar a videoaula. Chegou lá, eu não tinha produtor. Era o cara que estava filmando e eu desenvolvi montei um formato do jeito que eu queria, passando esses solos do Alan Jackson, da Shania Twain, blá, 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 blá. Bom, aí, cara, sem assistir, gravando lá no palco. Aí acabou, falei, legal, né, bicho? Eu falei, pô, quero assistir. A hora que eu fui assistir, cara, tava tudo horrível, cara. A captação de som tava horrível. A imagem tava pior ainda. Você não via nada, tava horroroso. Aí eu falei, cara, bicho, tem chance, isso aí não dá pra se lançar, mas nem a pau. Aí o cara ficou pra mim e falou assim, bicho, deixa eu tentar fazer mais, vamos tentar fazer mais uma vez, eu vou mudar não sei o quê, babá, e vamos fazer. Falei, beleza. Falei, então, mas pra mim, para aquilo tudo, ó, você vê como que às vezes a gente fica, às vezes, puto, né, de fazer uma coisa, ter que refazer, não sei o quê, mas aquilo foi muito legal. Porque, na verdade, eu estava treinando aquilo, porque eu não tinha um formato específico, né? Não tinha uma coisa determinada, eu estava testando, era uma demo, cara. Só que não rolou. Aí marcamos do outro dia, fui lá, gravei, da mesma jeito. Gravei lá, as mesmas coisas, fui ver, uma porcaria. Eu falei, não dá, mano, não dá. Aí o cara falou, ficou não sei o quê, e eu fiquei, bicho, puto, né, cara? Eu falei, porra, preparei o material, gravei 2 vezes a videoaula, me preparei, cara, monta aquele circo todo, pra fazer cenário. Demora horas, né? Horas. Aí, o que eu fiz, cara? Eu chamei uns caras pra fazer. Eu contratei uns caras, fui para outro lugar, peguei a captação de som de um negócio que era 4 canais, eu falei, pô, aqui pelo menos dá para me mixar depois, e gravei o áudio separado, não sei o quê. Maravilha. Aí gravei, hoje você assiste, tem uns trechos no YouTube, né? Não é uma puta imagem, não é o melhor dos sons, mas tava bacana. Que legal. Na época, muito legal. Aí, conseguiu... bicho, um amigo também tem uma escola de música, até hoje, em Atibaia, o SEMA, ele falou, porra, Flávio, você tá sozinho nessa? Vou entrar com você. Vamos dividir esse negócio que vender, a gente racha e bababá. Eu falei, beleza. Aí, porra, fizemos um negócio, começou a ir muito bem, cara. Começou a vender, não tinha material, você imagine, cara. Não existia esse material, não tinha internet, não tinha nada, né? Então, assim, o cara comprava aquela VHS ou não tinha. Aí o que aconteceu? Aí aquela revista Cover Guitar, eles tinham um departamento de videoaula. Você trabalhou com a Cover Guitar, a Guitar Class e a Guitar Play, né? Isso, exato. Aí o que aconteceu, cara? O cara viu que estava rolando, ele me chamou lá, falou, pô, você não quer lançar essa videoaula aqui? Aí eu cheguei pro cara que lançou comigo e falei, e aí, o que você acha? Ele falou, vamos embora, manda ver, vamos lançar lá pela Cover, lá, que pelo menos vai ter divulgação, né? Aí a gente lançou lá,
Aí a gente lançou por lá, cara, e foi um puta sucesso. Assim, olha, meu, vou te falar um negócio, cara, aquela videoaula foi abençoada. Eu ganhei poucas pessoas, assim, que eu encontro que falam assim, meu, eu vendi muita, viu? Mas muita mesmo. Porque foi o seguinte, cara, só que existia um puta preconceito de guitarra, não era como é hoje. 2000 já, 2000 e pouco já, né? 2000 e pouco. O que eu não entendo, cara, é que assim, as pessoas não tinham muita noção da guitarra country. A referência que elas tinham era Chitãozinho e Chororoca. Então, o que acontecia? Rolava um puta preconceito. Então, assim, cara, eu fazia, na média, naquela época, uns 8 workshops por mês, cara. Caramba. Sem mentira. E, cara, era assim, aonde eu ia, bicho, o cara mandava videoaula e vendia videoaula, muita videoaula. Vendeu. Até hoje eu tenho nego que me manda e-mail, entra no Facebook ou no Instagram e manda, cara, a sua videoaula mudou meu jeito de tocar. Sabe? É super legal, né? Que legal. É super bacana, né? E você sabe que Pode falar. Oi? Pode falar. Depois eu... É legal você saber que você contribuiu de alguma forma, né, na musicalidade de uma pessoa. Isso é muito gratificante, né, cara? Não, ninguém faz ninguém tocar, mas você pode ajudar, né, os outros, né, cara? Você dá um caminho, né, cara? O cara tem de onde partir, né? Isso é legal pra caramba. Você pode dar uma luz, né, pra pessoa, né? Às vezes a pessoa tá perdida, ela fala, nossa, é isso que eu quero. Que eu ia perguntar para você o seguinte, você falando desse assunto aí do country, do sertanejo, o Paulo Catarino também tá aí, entrou. O Wanderson Bersano, o Paulo Catarino. Paulo Catarino é um grande guitarrista, ele vai fazer também o podcast dele dia 31 de outubro. Legal. E Gosto de ser. ele é do jazz. Então, o Wanderson Bersano teve que dar uma saída, mas ele falou que depois ele vê. E queria falar para você, como você falou da guitarra country, através desse vídeo, dessa videoaula, ou antes, não sei, você teve convite de muitas duplas sertanejas para gravar, para fazer show? Não, eu gravei bastante coisa. Gravei muita coisa, assim, por causa dessa lance da guitarra country, né? Porque os caras, aí o sertanejo eles começaram, e na verdade o que eles faziam não era country, cara. Na verdade, se você pegar, não menosprezando, eu não tô falando que é ruim, mas é assim, pra mim, né? O country que esses caras faziam era o country do México, cara. Não era o country dos Estados Unidos, que é um country, vamos dizer, entre aspas, mais brega. Meloso, né? Mais meloso. Exatamente. E não é o country rock, entendeu? E as pessoas não tinham muita noção que, bicho, se você estudar um pouco de rock and roll, você vai perceber que os primeiros artistas de rock, os guitarristas que tocavam eram guitarristas de country. Isso. Guitarristas de country tocavam nas bandas dos caras de rock. Então, o rock tem uma influência do country enorme, como do blues e assim, né? É uma miscelânea de blues e country, o rock. Inclusive, o guitarrista do Elvis Presley, parece que ele usa muito a ideia do country, né? O James Burton, né? James Burton, lógico. Esse cara, bicho, ele se você parar para pensar, né, cara, esses caras estão ali no meio do caminho do rock and roll, do country, eles estão um pé em cada lugar, né? Então, assim, o rock, na verdade, ele tem esse lance do country. Então, na época, hoje não, mas na época tinha um puta preconceito, cara. Ainda mais um cara, que as pessoas me ligavam, bicho, falavam assim, ô Flávio, você vai ficar tocando isso aí, meu? Tem que tocar rock, não sei o quê. Cadê as... Porque eu tocava com alavanca, meu. Entendeu? Floyd Rose, cara. É verdade. Entendeu? Então, assim, as pessoas ficaram meio assim, qual que é o cara, né? Mas não é, bicho. Assim, eu percebi que isso tinha a ver com... Que isso era rock and roll. Isso. E assim... Atitude também, né? Se você parar para pensar, cara, chega uma certa época da guitarra, né? Da história da guitarra, que ficou um período meio estagnado no rock, né? Não na música em geral, no rock. Ele é um período que foi assim, depois veio esses virtuosos, Dream Theater, essas coisas, mas esse período ficou meio estagnado. E aí é o seguinte, cara, eu não queria migrar para esses guitarristas, não é que eu acho incríveis, sabe? Esses caras que tocam pós-Malmsteen,
Eu acho incrível, eu acho sensacional. Só que não é a minha, não tá dentro, cara. E como eu te falei no começo, né? Eu acho que a gente tem que tocar a nossa verdade. Eu acho que esse é o grande barato da música, né? É você conseguir passar a sua verdade. Então, e na época, cara, eu saquei que é o seguinte, que o country fazia mais parte da minha verdade do que o rock que estava sendo feito. Olha só. Entendeu? Então, por isso que eu migrei pro country, assim. Não foi, assim, há tempo, pô, continuo ouvindo Van Halen todo dia, os guitarristas que eu acho demais, o Nuno Pittencourt, acho sensacional. É um lance, pô, pra mim é maravilhoso ver esses caras, cara. Eu acho sensacional. Não foi eu que separei, foram as pessoas que separavam que tinham esse, pô, isso não é rock. Entendeu? Entendi. O cara vai fazer, o cara vai tocar, né? Mas é mais ou menos assim. Cara. Tem um guitarrista que está assistindo aqui, que ele é um guitarrista de uma banda de... como é que fala esse estilo de música? Tipo rockabilly, né? Legal. Ted Netune, o nome da banda. Legal. Ele é o Rudy. Legal, Ted, legal. Ele está fazendo uma pergunta, assim, falando do início disso tudo, eu sou um grande fã do Elvis, ele falando, né? E o que você acha do James Burton, a influência do James Burton na sua tocabilidade e também na história da guitarra? O que você acha da influência dele, o James Burton? Na verdade é o seguinte, o primeiro guitarrista do Elvis é o Scott Moore, né? Scott Moore, E depois veio o James Burton, né? Mas o James Burton, eu vi tocar, ele teve no Brasil, eu até mostrei meu CD para ele. Eu consegui fazer ele ouvir. E, cara, eu vi ele tocar. Eu fui na passagem de som. Eu trabalhei na Guitar Player por anos, né? E eu nunca pedi nada, cara. Aí, quando ele veio pro Brasil, eu falei assim: olha, bicho, deixa eu ir junto lá. Porque os caras iam fazer uma matéria com ele. Eu falei, pô, eu queria ir junto. Foi a primeira e última vez, nunca pedi mais nada para ele. Ele falou: não, pode ir, Flávio, vamos lá. Aí eu fui. Foi eu, o André Cristóvão e um outro cara. Quem que era mesmo? Não lembro quem era. Você chegou a entrevistar ele? Não, eu não. Quem entrevistou foi o André Cristóvão. Mas eu estava junto. Então, assim, eu vi que o cara tocava com corda. Uma coisa que me impressionou muito é que ele tocava com corda 08. Eu nunca vi uma coisa. Eu não consigo afinar com corda 08. Assim, muito fino. Para mim é uma dificuldade imensa. Eu não consigo. Para mim fica tudo meio estranho. Eu acredito que é pegada, óbvio, né? Óbvio, mas para o estilo, eu achei muito louco, porque, assim, eu já estava... Eu quando tocava rock and roll, assim, hard rock, eu tocava com 010, ou 09. Aí, quando eu fui tocar country, eu percebi que na Telecaster ficava legal a 010. Aí, migrei para 010. E quando eu fui assim, o cara estava tocando com 08. E foi legal pra cacete. Ele tinha um puta som, né? O cara, aquilo lá, cara, assim... A história começou junto com esses caras, bicho. Então, verdade. Assim, bicho, os caras, eles estavam lá antes de começar. Começou com os caras, bicho. O Guto tá falando assim. O que falar, bicho? O Guto tá falando assim. O outro cara... Como você vai falar assim? Como que vai falar? Porra, eu não gosto de James Burton. Porra, então você não gosta de um monte de coisa que vem depois, cara. Porque ele começou. Ele e os outros caras. Mas ele começou, dali, a descoberta é dali. Então, assim, sou fã, total. Você chegou a fazer uma clínica dele, então? Você chegou a fazer uma clínica, tirar frases, escrever para Guitar Player também, né? Não, para Guitar Player eu tirei. Eu fiz, acho que umas duas aulas do James Burton. Acredito, 2 ou 3 eu fiz na Guitar Player, a aula dele. Não, fiz sim. Olha que legal. E falando nisso, já que você falou da Guitar Player também, como é que foi essa história das revistas, assim, para você? Para mim, assim, eu tenho umas 300 aqui de revista Guitar Play, cover, tem tudo aqui. Mas como é que foi para você essa história, assim, essa época das revistas, assim? Como é que foi para você? A primeira revista que eu trabalhei foi na Cover, né? E quem era o editora foi o André Martins, que é um grande guitarrista também, amigo pra caramba, assim, a gente, amigaço, assim. Ele é um grande guitarrista e ele era coordenador lá na Cover, né? E ele falou, pô, Flávio, vamos fazer uma coluna de country aqui. Aí eu escrevi durante um ano. Olha que legal. Aí quando estava acabando, esse um ano, o pessoal da Guitar Player me ligou.
falou, cara, você não quer fazer aqui, bicho, e não sei o quê, você quer ser o editor? Eu falei, editor? Eu falei, tomar conta do pessoal das lições. E foi muito louco, cara, porque assim, teve a reunião, cara, aí eles sugeriram diversos nomes, os caras famosos pra caramba da época, que são famosos até hoje, para fazer as colunas. E eu falei, cara, eu acho que não. Porque eu falei, cara, tem tanta gente boa, cara, que tá tentando entrar no mercado. Eu acho que a gente tem que partir para outro lance, assim, sabe? Aí os caras, como? Eu falei, cara, a gente podia fazer uma coluna, mudar um pouco esse foco, fazer uma coluna de funk, uma coluna de jazz, uma coluna de rock, uma coluna de rockabilly, uma coisa... Meu, abrir o leque. Então, aí... Legal. Foi você que teve essa ideia, então, de dividir as matérias? Olha que legal, cara. Foi muito bom isso aí. Então, aí, cara, o que eu fiz, cara? Eu conheci a Tatiana, que era uma menina, cara, tocando blues. Vai ser... isso. E chamei ela topou, que foi uma colunista lá por muitos anos. Eu lembro. Aí tinha o Adilson Santos fazia coluna de funk, cara. Que não, acho que uma coluna permanente assim de funk, acho que não teve, também escreveu lá. Porra, meu, Afonso Júnior, o próprio Lely, que foi meu professor. Teve uma... Então, assim, tive coisa com o Quinquel também, que me deu aula. Meu, foi assim, foi muito legal, cara. A gente tinha a quantidade de material que a gente produziu foi muito grande. Foi sim. Além da revista, eu produzia, tipo assim, uns 10 DVDs para Guitar Player, CDs. Gravei muita coisa, cara, para eles aqui. É muito valioso. E falar para você, eu sou um guitarrista que, quando eu fiz universidade, eu fiz a ULM em São Paulo, né? Quando eu fiz a ULM, o que me ajudou a passar na prova da ULM, quando eu entrei, eu estudei com o Jonas Santana e com o Millie Stocker lá, né? Quando eu entrei lá, foi a Guitar Play que me ajudou, e a cover guitarra, na época. Que eu comecei a comprar em 96, aí eu não sabia muita teoria, né? Então, pela Guitar Play, pela cover guitarra, tinha até na cover guitarra, se eu não me engano, tinha um professor da ULM que escrevia uma coluna. Aí eu consegui entrar através de estudando ali nas revistas, porque é uma grande escola, foi uma grande escola. Tanto é que eu guardo hoje como ouro, hein? Deixa eu guardar. Não tinha material, né, Scott? A gente tinha uma carência enorme de material. Mas só que tinha uma coisa muito legal, né? A gente relacionando aquela época com agora, tem muita coisa legal hoje. Assim, se a gente parar para pensar, eu acho que isso é um assunto bem legal da gente tratar também. Que assim, se você parar para pensar, cara, eu vejo muita gente descendo o cacete no pessoal mais jovem, e como é que está num outro mercado, no mercado do YouTube que entrou de cabeça e não sei o quê. Mas, cara, a verdade é o seguinte, se você parar para pensar, cara, o mundo mudou. E mudou para nós, músicos, mudou quando inventaram o MP3, cara. Não foi agora. Olha só, cara, a nossa profissão, se você parar para analisar isso, é uma profissão muito louca, cara, porque tudo que acontece a gente fica sabendo na frente. Cara, quando deu a pandemia, a primeira coisa a parar foram os músicos, cara. Verdade. O MP3, cara, o MP3 encerrou um monte de profissões, cara. Cara, hoje, para você... Então, assim, aí você fala, o músico... Não, cara, o músico agora é o seguinte, ele conseguiu se encaixar nesse mercado do YouTube. Então, as coisas são mais rápidas. E eles têm que trabalhar mais rápido. Eu digo assim, de ação. Porque você entrar num computador e escrever uma partitura não é o suficiente mais, cara. Você tem estratégias para trabalhar com a internet, que eu não tenho. Sincero, não tenho. Mas a verdade é o seguinte, só que não adianta a gente ficar descendo o cacete. É o mercado que os caras conseguem ir levando. E se a gente parar para pensar, a gente está com um problema muito sério cultural, né? Eu me enxergo dessa forma. Cara, eu não sou evangélico, eu sou cristão. Eu não sou evangélico, mas eu tenho que admitir, cara, que 80% da música hoje, existe esse mercado da música por causa dos evangélicos, cara. Porque os caras conseguem... Lá eles fazem música de verdade, né? Igual eu tô te falando, eu não sou evangélico, eu sou cristão, mas não sou evangélico, mas eu tenho, o maior respeito, porque, na verdade, é o seguinte, você imagine um mercado sem eles, cara. O mercado da guitarra sem eles. Bicho, olha o que a gente ouve no rádio, a gente não ouve uma guitarra no rádio, cara. Na televisão,
cara, você ouviu um solo de guitarra, meu? Quantos anos faz que você não ouve o negócio? Então, quer dizer, culturalmente a gente foi, cada vez mais, assim, a gente foi encurralado, cara. Então, assim, quando eu ouço, assim, certas pessoas com opiniões, assim, descendo pau nos caras, eu não concordo, cara, porque é o formato que os caras conseguiram de trabalhar. E ainda bem que tem esse formato, porque senão é mais difícil ainda, né? Então, hoje, assim, eu penso assim, que as pessoas antigas, né, muitas vezes a mente dela não evolui junto, né? Ela fica lá no passado, né? Não que eu também sou antigo, eu tenho 50 anos também, né? Tenho 50 anos, né? Também sou um velhinho já. Mas a mente da gente tem que evoluir, né? Evoluir junto. Bicho, se a gente quer continuar, bicho, eu me proponho a aprender todo santo dia, cara. Todo santo dia eu estou estudando alguma coisa, estou estudando um lick novo, estou ouvindo caras novos. Não é assim. É porque, não menosprezando, pô, a gente tem um histórico de músicos, tanto no Brasil quanto lá fora, que, pô, bicho, é uma biblioteca, né, de coisas que a gente pode estudar. Mas a gente não vai deixar de ouvir aquelas coisas, mas a gente pode ouvir coisas novas também. Agora, uma coisa que está faltando, que assim, que pelo amor de Deus tem que começar de novo, que é uma coisa que quando na década de 80, 90 tinha, as bandas terem músicas autorais, bicho. Exatamente. O problema, cara, que, pô, legal, pô, o cara vai lá, toca cover, mas os covers que os caras já estão tocando já tem 50 anos, 40, mano. São legais pra caramba, mas não tem nada de novo. Já tá muito grudado, né? Já tá muito... Não tem novidade. E cara, eu entendo que o dono da casa, do boteco, ele quer que o cara vá lá tocar Black Sabbath. Nada contra. Mas, bicho, tenta enfiar uma música autoral junto, sabe? O cara toca lá 3 covers e toca uma música própria. Porque isso vai desenvolver uma outra coisa, cara. O que a gente tinha, essas bandas que eu te falei, que eu toquei, eram músicas autorais, bicho. Então, assim, você consegue criar uma história. Com cover você não consegue, bicho. Porque o sempre original vai ser mais legal, meu. Sempre a história do cover já foi feita, né? A história do cover já está feita. Eu sempre foquei também no autoral. Eu falo para meus alunos, inclusive, falo assim, ó, eu admiro você tocando um cover, mas se você chegar com uma música sua, pode ser a mais simples que for, eu vou admirar mais ainda. Por quê? Porque... Então, a sugestão minha é o seguinte, cara, que o cara não deixe de tocar cover, que é legal também, é uma escola muito legal, mas tentem enfiar umas músicas autorais junto, cara. Você vai tocar no lugar, coloca que seja 3, 4 músicas suas, cara, junto, cara, naquele repertório. Vai passar, cara. Você vai tocar, vai ter sempre um cara que vai ouvir, que vai falar, pô, isso é diferente. Porque, cara, esse lance de tocar cover é uma coisa assim, tem prazo determinado, cara. Daqui a pouco, bicho, qual o sentido de fazer isso? Eu acho legal o autoral, que eu componho bastante, né? Componho muita música instrumental. Apesar de eu não mostrar muito minhas músicas, eu vou mandar uma para você depois no WhatsApp, que eu compus, que eu gravei no tudo. Eu estava ouvindo as suas, inclusive, bem legal. Estava ouvindo lá no YouTube, lá tem Fábio do Toque Tema. Aí tava várias músicas suas lá. Uma que é Pra Jesus, que você fez, né? Isso. Balada Off. Bem legal. Então, eu falo assim, o autoral, para mim, né? Você se descobre quando você faz autoral. Com certeza. Você começa a descobrir coisas que você imagina que você tinha. Você fala assim, caramba. Scott, você falou a coisa mais importante, cara. Tudo que eu falei, eu acho que você falou a coisa mais importante. Você se descobre. Porque, na verdade, é o seguinte. De tudo que você estudou, está comprimido naquilo que você está fazendo. Toda a sua história está comprimida ali. Então, é igual as pessoas falam, às vezes perguntam para mim, porra, bicho, você toca country e você tem influência do Van Halen? Tenho, sim. Tenho muita. Porque é o seguinte, cara, é como eu te falei, na minha cabeça, a construção de um solo é a dele, bicho. A dele é perfeita. Do começo, meio e fim. De lick. Pode reparar, cara, os solos do Van Halen são licks, assim, que você aproveita aí. Você vê que é então, ele assim, mesmo, né? É ele, né? É o cara. Exato. É igual o Jimi Hendrix. Então, você pega o Jimi Hendrix, é o Jimi Hendrix. A Janis Joplin. Pois é. Então, e a gente só vai ter isso tocando música autoral. Sem música autoral, a gente não consegue. O Paulo Catarino está falando assim que essa história de cover vem desde a época dos discos de vinil, fita cassete. Não, eu não sou contra.
Veja bem, eu não sou contra tocar cover, de maneira alguma. Eu acho legal. Você aprende e as pessoas gostam, as pessoas querem participar. A pessoa vai num lugar para ouvir som, para não conhecer nada, também é chato. Mas o que eu digo é o seguinte, não é se prender só nisso, cara. A gente tem que ter um trabalho, por exemplo, quando eu tinha essas bandas de rock, existe tudo... os caras que tocavam comigo, por exemplo, o Xandro é um super guitarrista, que tocava comigo no Arca. Ele tocava no Arca, ele tinha uma banda de cover que ele tocava em boteco. E por muitos anos ele fez isso. Então, quer dizer, outros caras tocavam assim, o cara tinha a banda, ele tinha um repertório. No meu caso, o Lynx, por exemplo, a gente tinha um repertório próprio e tinha os covers, cara. A gente tocava uma do Van Halen, tocava uma não sei de quem, blá, 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 e o show ficava legal, entendeu? Então, é legal você ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho, né? Nem que seja uma música, as pessoas recebem, né? De boa. Exato, cara. E a gente hoje eu olho, acho que assim, a gente tem uns talentos, assim, uns meninos tocando guitarra pra caramba, velho. Eu fico imaginando esses meninos compondo de verdade. Não, entendeu? Isso vai amadurecer e vai ficar muito legal. Então, quer dizer, mas eles têm que ter o primeiro, aquela coisa assim, é difícil? É difícil, cara, porque música autoral sempre é mais difícil. Mas tem que começar, nem que for paralelo, cara. Mas nem que for paralelo. É porque as pessoas, elas querem ouvir aqueles que elas já conhecem, né? Mas o legal do autoral é que nem eu falo para as pessoas, o autoral já tem história, agora você tem que fazer a sua história, né? O Paulo Catarino está falando, difícil tocar na noite autoral. É difícil porque as pessoas estão esperando um cover. Mas se você fazer isso em doses homeopáticas, né? As pessoas vão recebendo. Exatamente. Ó, eu e o Guto, a gente tem um duo, que a gente toca em bar. A gente toca cover? Toca. Mas a gente, é tudo releitura, cara. A gente não toca nada igual. Nada igual. Então, quer dizer, é um jeito de você... Porque é o seguinte, quando você descaracteriza um negócio, assim, propositalmente, por exemplo, a gente toca Smoke and Water em country, não. Então, quer dizer, a cara conhece a música. A cara conhece a música, mas é outro lance, tem que estar no YouTube, é isso. Isso não é cover. Isso não é cover. Quando você faz isso, não é cover. Na verdade, você está colocando uma sua... Só que as pessoas conhecem a música. Esse é o grande barato. O grande barato é que a pessoa conhece a música e você está tocando uma outra coisa, bicho. Você está botando um lance seu. Por quê? Não, vai ficar melhor que o cara? Não vai ficar melhor. Mas, cara, a gente chegou num padrão de musicalidade que as pessoas já conseguem tocar tudo isso bem. Né? É assim, pelo menos o que eu penso. O Paulo Catarino falou assim, é uma releitura, né, que a gente faz, né? Quando a gente toca do nosso jeito, é uma releitura. Exato. Então, eu penso assim, uma vez eu falei isso numa live, acho que foi com o Zés Rodrigues. Eu falei assim, se não tiver um cara, o cover, um dia também ele compôs a música. Um dia a música também não foi sucesso, a música ainda não estava sendo criada. Ou seja, ela só está na história porque o cara colocou lá. Então, quer dizer, não tem como você mostrar a sua cara se você nunca colocar ela, né? Então, exato. E sua música pode virar um hit de repente, né? Pode. Não que é pretensão, né? Não, e outra, né? Se você pensar que tem, por exemplo, é igual o Paulo estava falando, eu concordo com ele, que é difícil, os caras das escadas, eles pressionam o cara a tocar coisa, mas a sugestão é o seguinte, é sempre colocar alguma coisa autoral. Não é porque você tem um repertório, pô, eu e o Guto, a gente toca 45 músicas. Você acha que, por exemplo, tem músicas do meu CD, cara. Tem músicas do meu CD que nem conhece, e eu coloco no meio. Porque eu acho que tem que pôr, velho. Eu tava ouvindo os seus country da hora. Tava ouvindo uns lá. Entendeu? Tem que pôr. Então, a sugestão não é que o cara pô, eu sei que a dificuldade que é você encarar a noite e falar, não, a sugestão não é assim, puta, eu vou montar uma banda de autoral e vou tocar só à noite. Você vai morrer de fome, é óbvio. Mas com certeza. eu acho que há um espaço para a gente apresentar também as músicas autorais, né? Eu acho que é aí que entra o lance. Eu tenho assim, eu penso assim, cara, se a gente pensar, essa é pro Paulo, se a gente pensar que, por exemplo, você pega um artista, tirando meia dúzia deles, eles não têm tantos hits assim. Se você pegar um show de, sei lá de quem, um cara que estourou 3, 4 músicas, ele vai tocar 20 no show. E as outras músicas as pessoas não conhecem também.
Ele vai tocar aquela meia dúzia que as pessoas conhecem, é legal, mas as pessoas vão ter que ouvir as outras músicas. Por que não a gente que está tocando um cover não ter também umas músicas autorais que as pessoas não vão conhecer? Só uma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, banda que toca cover é banda de casamento só. Nada contra também. Mas, por exemplo, as pessoas já saem de casa para ir no bar, ver o cara tocar música autoral, bicho. É nova, né? É porque lá fora, lá eles têm uma mentalidade muito diferente da gente, né? A cultura lá, o cara toca por isso mesmo. na rua lá, o pessoal para, né? O cara toca na rua, as pessoas param para assistir. E aqui uma vez eu fui tocar na rua, uma vez, aí o pessoal não parava. Daí uma pessoa falou, quando é que vai entrar a voz? Era instrumental. Eu falei, o brasileiro não sabe ouvir instrumental, só sabe ouvir. Eu tive esse problema também, viu? Assim, o cara chegou para mim e falou assim, você sabe fazer, porque o cara pegou meu CD e falou assim, você sabe fazer aquelas músicas que tem voz, assim? Você sabe também fazer aquilo? É cultural, é cultural. Então, assim, mas tirando isso, cara, tirando esse aspecto cultural que é triste, né? Na verdade, a gente ri, mas é triste, né? A gente tá tipo, remando contra a maré, né, bicho? Uma molecada que não estão, assim, aquele pessoal que tá, a música que toca no rádio, na TV hoje, você fala, cara, a música que vende, né? Não é música, né? É uma música feita por um cara que não canta, o cara não é cantor, o cara que fez a música não é músico, então, assim, fica complicado, né? A gente, na verdade, é o seguinte, eu não acho que não deveria existir, deveria, mas não como né, cara? Assim, porra, bicho, você pega, tipo, um Rock in Rio, né, cara? Como que lá não tem um palco, bicho? Não é por grana, bicho, porque os caras já ganham dinheiro. Por que aquilo lá não tem um palco que toque as músicas, as bandas undergrounds, tipo Arca, que é uma banda que tem 40 anos, vem de Brasil, Patrulha do Espaço, meu... Aí vai o axé, vai o axé. Aí vai... Cara, não importa, cara, que o cara colocasse num palco pequenininho, cara, mas teria que ter, bicho. É assim, se o cara quer manter o nome, teria que ter um lance desse, cara. Porque agora colocar, bicho, pagode, nada contra, cara. Mas nada tem a ver, bicho. Não tem nada a ver. O nome diz Rock in Rio, né? Mas na hora que vai ver, não tem nada de rock. Pois é. E eu acho assim uma falta de respeito, cara. Porque assim, você conhece uma banda chamada Status Quo? Uma banda inglesa? Falar já, mas já ouvi falar. Então, essa banda é mais antiga que o Rolling Stone. Caramba. Eles conseguiram lá na Inglaterra, é o seguinte, o direito de tocar no rádio pelo tempo. Pelo tempo de existência, eles são obrigados a tocar essa banda no rádio. Olha só. Porque faz parte da cultura. Então aqui, as pessoas ficam levantando bandeiras e bandeiras e bandeiras, só que, cara, só em São Paulo a gente tem uma porrada de banda de rock autoral, bicho. Tem muita banda boa. Essas bandas que vêm trabalhando, eu não quero ser incoerente, né? Que a gente estava falando num segmento de bar, mas a gente tem essas bandas antigas, que é o Arca, o Made in Brasil, são bandas que são músicas autorais, né? E nunca participaram no festival desse. É uma falta de respeito, cara, com a cultura de São Paulo. Essa é a verdade, né? Verdade. Mas tudo bem, né? A gente vai levando. O Rodrigo Luthier, é Rodrigo que você falou? Luthier? Ronaldo. Luthieria? Ronaldo. O Ronaldo falou assim que ele já tocou até em banda de rap. Gravou. A gente toca tudo, né? O que chamar e pagar. Falando nisso, fazer uma pergunta para você que eu quero fazer faz tempo. Quais são as duplas que você já gravou que tá no... Tem alguma dupla famosa aí que você gravou? Rick Renner? Ou que você tocou junto? Que você tocou? Bruno e Marrone eu gravei. Olha que... Bruno e Marrone eu gravei. Luiz Cláudio e Juliano, que foi uma banda que naquela época da novela, da novela América, uma novela... Então, ali, cara, eu gravei algumas coisas assim que tocou muito, sabe? E muita dupla pequena também, né? Muita duplas menores, assim, eu gravei bastante coisa também. Que legal. Porque era gozado. Mas sabe que era gozado, bicho? O que era estranho era o seguinte: os caras arrumavam essas bandas independentes era problema, dupla, né?
O cara arrumava uns caras para tocar guitarra, aí eles tocavam lá 10 músicas e tinha um country. Aí o cara não gravava. Aí o cara me ligava para gravar só aquele country. E, na verdade, quem ganhava dinheiro era o cara, né? E aí eu ficava meio puto com isso, porque assim, a hora que chegava para gravar, ao invés do cara me dar o disco inteiro para gravar, não, ele me dava uma música, que era o único country que tinha na dúvida. Aí eu enfiava a faca, né? Aí o cara ficava bravo. Falar nisso, tem um guitarrista aí que ele mandou um abraço para você. Ele não está participando da live porque está fazendo faculdade. Mas ele falou que foi seu aluno e ele vai fazer também um podcast comigo. Chama Fabiano Rodrigues, de Indaiatuba. Legal. Você lembra dele? Legal. Fabiano Rodrigues é um guitarrista de guitarra shared. Ele falou que ele fez aula com você um tempo. Ele falou o nome do lugar, tá até aqui o áudio, mas deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. Só para não deixar em branco, porque ele falou assim, ele vai lembrar se você falar isso, ele falou. Quer ver? Mas ele é um grande guitarrista de guitarra country. Que legal. Deixa eu ver. Fabiano? Então, vejo que é melhor para você também, não precisa como desprogramar sua programação. É esse aqui, ó. Vamos ver se você vai lembrar. Mas... legal. Sim. Legal. Um abraço para ele. Ele não está assistindo, né? Eu falo de São Paulo para você. Ele não está assistindo, né? Agora não, mas não ele falou. Eu fiquei de dar mandar um abraço para você. Outro, Fabiano. Grande abraço. Se você assistir depois, abração para você. Ele falou, meu mestre, ele falou. E ele vai fazer também, ele vai fazer o podcast também. Ele é especialista em guitarra shared, né? A técnica shared, paletada. Ele é muito bom, ele é de Indaiatuba. Legal. Acho que quando você ver o Facebook dele, Fabiano Rodrigues, você vai lembrar dele. Ele faz um trabalho. Legal. Ele escreveu, inclusive, para cover guitarra. Lembrei dele. Lembrei agora. Lembrei dele. Escreveu para cover, para guitar play. Escreveu também. Ô, mestre, cara, é uma satisfação. Eu sei que 35 anos de carreira não dá para resumir em uma hora, né? É complicado. Mas, falar para você, se você quiser depois, mais para frente, o ano que vem, a gente marca mais outro também. Claro. Mas depois eu vou marcar um com mais tempo também, porque o meu tempo mesmo está corrido. Se não fosse isso, a gente fica 10 horas falando. Não, cara. Fica à vontade. E assim, agora eu quero falar com você o seguinte. Antes de você finalizar, já que você fez um apelo do autoral, né? Você fazer um apelo aí para os músicos que querem colocar a sua música de verdade, assim, que ainda querem seguir na música, fazendo a sua própria música. Dá um conselho para quem quer continuar nessa carreira aí. E aí você pode falar suas redes sociais também, os seus cursos, se você tiver algum curso para vender também, você pode falar. O que você tiver aí. Tá bom. Então, pessoal, é o seguinte, não é conselho, né? A gente pode ter algumas dicas, porque assim, quem é dono da verdade, ninguém sabe o caminho de tudo, sabe? Eu acho que assim, a gente acerta, a gente erra. Eu acho que a primeira coisa tem que seguir o instinto, né? E fazer uma música verdadeira. Eu acho que o primordial, cara, assim, para mim sempre foi ter um estilo, cara, ter o seu som de guitarra, ter a sua maneira de tocar. Porque isso, eu acho que é o que marca no guitarrista, você ter personalidade. E assim, como na internet hoje, que é muito legal, sensacional, que a gente tem de tecnologia, é muito bom, mas eu noto, cara, que as pessoas perdem um pouco o foco. Assim, de manhã o cara quer estudar blues, ao meio-dia ele quer estudar rock e à noite ele quer estudar jazz. Pô, tudo é legal. Mas, bicho, eu acho assim, a gente tem que focar no assunto, ter o domínio daquele assunto para ir para um outro assunto. E eu acho sempre é primordial você ter um professor, porque todo mundo quer se lançar as redes sociais acabam sendo uma coisa, como eu falei, um formato de trabalho que é muito legal, é interessante. Puta, é genial o cara poder trabalhar com a internet. Isso é legal, é fundamental, porque hoje as pessoas dominem isso. Só que você tem um professor que o cara está olhando do jeito que você está paletando, do jeito que você está...
determinando para você problemas que você pode até vir a ter físico, cara, tipo tendinite. Porque você trabalha hoje, o cara quer ser um guitarrista daquele virtuoso, cara. Se ele não tiver um acompanhamento, ele corre um risco sério, cara, de ter um problema no futuro. E aí todo esse trabalho que você está tendo vai por água abaixo, porque você vai ter que parar para ficar tratando isso. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Tentar aquilo que eu falei, criar, Criar é fundamental para o músico. Se você parar de criar, você, ao meu ver, por melhor que você seja, você sempre vai ser um papagaio. Exatamente. Desculpa a franqueza. Assim, a gente tem inúmeros guitarristas, assim, ídolos da gente, assim, caras que a gente fala, puta, é sensacional, mas eles são eles. A gente tem que tentar achar o nosso próprio caminho. Nosso caminho é feito de todos esses caras que a gente gosta. Todos esses caras que a gente gosta, independente do estilo, formam um músico. E assim, para quem tá nessa briga, é importante ter um foco. Eu acho que esse é o mais legal. E nas redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, quem quiser, é só entrar em contato, estou à disposição para a gente conversar, para trocar uma ideia. Você tem algum curso gravado para... Não tem. Eu tinha a videoaula, né, que ela saiu de catálogo, chegou a sair em DVD também, mas não está rolando. E eu não tenho nenhum curso, não. Estou fazendo um CD novo. Estou trabalhando num álbum novo. Provavelmente a gente começa a gravar agora no começo do ano, um álbum novo, que na verdade é bem legal. Isso é interessante, eu gostaria de falar. Se puder ainda, se der tempo. É o seguinte, vou fazer um álbum de rock and roll. Não vou fazer um álbum de country agora. Vou fazer um álbum de rock and roll. Entendeu? Ai, que legal. E, assim, é um rock and roll em português. Então, essa é a ideia. No começo do ano, eu já tenho a moçada que vai gravar, vou gravar no meu estúdio, né? E é isso. O projeto é esse, montar um trio para o ano que vem sair atacando com música autoral. Aquilo que legal, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, é ruim. Mas isso aí, eu vou seguir. Se eu estiver por aqui ainda, nesse plano aqui ainda, eu quero seguir. Esse material. Nossa. Eu falo isso porque a gente nunca sabe, né? Mas, ô mestre, fiquei muito feliz mesmo com a sua participação. Gratidão, viu? O bate-papo foi muito bom. O Guto tá até elogiando aí, falou, boa entrevista, parabéns. E muito feliz mesmo, tá? Se precisar de mim também, você tem meu contato, a gente vai conversando. E fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite. E esse papo foi muito bom mesmo, foi um aprendizado assim. Eu vou deixar no YouTube também, depois eu te mando o link. Legal. Tá bom? Legal. Um abraço a todos aí que participaram. Agradecendo, Scott, muito obrigado, foi uma honra participar. E todo mundo fique com Deus aí, que Deus ilumine a cabeça de todos vocês aí. Vamos em frente, gente, vamos em frente. Não vamos parar, não. Tamo junto. Obrigado, Paulo, obrigado, Wanderson, Bersan, todos vocês. Tamo junto. Valeu, moçada.